A gente continua o livro Perturbações Espirituais, do Manuel Filomeno de Miranda, e a gente estava lendo uma parte em que um dos responsáveis pelo grupo fez uma preleção falando sobre, né, as dificuldades, né, que as casas espíritas e os espíritos imbuídos de um sentimento de mudança, de amor, de fraternidade, passavam, né, devido a esse momento de transformação do nossa querida Terra, que não era bem aceito por todos. Alguns espíritos mais renitentes, mais empedernidos, se juntavam e tentam, né, atrasar, digamos, a lei do progresso, né, embora saibamos que isso não é possível. E terminada essa preleção, eles vão começar agora uma nova tarefa. Eu vou voltar aqui só 2 parágrafos aqui acima, que é muito interessante esse finalzinho do que ele fala, e a gente já engrena. Se alguém quiser falar qualquer coisa, né, que eu vou abrir o texto e não vou ver a mãozinha, então pode me interromper direto, por favor. Esse relevante mistério encontra-se reservado ao Espiritismo, pelos conhecimentos que proporciona a todos quantos lhe buscam as fontes inexauríveis. Com a interferência do mundo espiritual nas condutas do mundo material, modificar-se-ão para melhor ou para pior, de acordo com a qualidade de que se façam portadores as condições existenciais. Como a lei é de progresso, a vitória do bem e sua disseminação em toda parte imporão a fraternidade, a perfeita união com todas as coisas, conforme São Francisco demonstrou ser possível. Para a santificante operação da solidariedade entre todos em nome do amor e da caridade, devemos unir-nos, cada qual oferecendo o que possui de melhor nas suas paisagens íntimas, e assim desincumbir-se do dever de preparar a era nova pela qual anelamos. Agora partamos. A noite havia chegado com as suas miríades de astros luminosos e o movimento na cidade se tornava mais agitado, naquela hora em que se buscava o lar após o dia de trabalho afanoso. Chegamos ao nosso recinto de acolhimento e o encontramos repleto de trabalhadores espirituais e de necessitados que chegavam para o benefício do esclarecimento e a terapêutica fluídica. Muitos semelhantes de encarnados apresentavam a máscara do sofrimento, do cansaço, da irritação, das pressões espirituais obsessivas. Desde antes, os encarregados espirituais de socorro haviam se preparado para os atendimentos, e pessoas abnegadas, levemente areoladas por peculiar luminosidade, postavam-se nos devidos lugares para os socorros imediatos. A sala reservada à aplicação de passes encontrava-se preservada da invasão dos espíritos obsessores, exceção feita quando havia perfeita simbiose entre o enfermo e o seu perseguidor. Os demais, de natureza ociosa, perturbadores e viciosos, eram impedidos por barreiras vibratórias adredemente construídas. Isso aqui que ele vai descrevendo é a dinâmica, mais ou menos, de todas as casas espíritas, né? Funciona assim. As pessoas vão chegando com suas dificuldades, com suas mazelas, e a maioria desses espíritos estão ligados a eles, que podem causar perturbação ou distração, eles são realmente barrados na porta do centro espírita para que o trabalho que se propõe ser feito seja realizado a contento. Mas eu achei muito interessante a ressalva que ele faz aqui, quando diz que
a não ser naqueles casos que a ligação é tão íntima que eles sabem que essa separação não pode ser feita simplesmente tentando impedir o espírito de entrar junto, porque tem uma sintonia entre eles, laços intimamente ligando um ao outro, que é um processo que precisa ser melhor trabalhado, não é simplesmente duas pessoas que estão andando de braço dado, você separa as duas, ó, você espera aqui e você pode entrar. Eles são tão intimamente arraigados já um no outro que isso precisa de um trabalho mais elaborado e não pode simplesmente ser um destacar um do outro. Então, nesse caso, eles são permitidos entrarem com essas pessoas que estão buscando o centro espírita, ou o tratamento, ou o que seja, e, logicamente, eles têm um envoltório todo especial, alguém já fica ligado a eles para que a coisa não perca um pouco do equilíbrio e do rumo. O irmão Elvídio, lembrando que o Elvídio é o, digamos, mentor da casa espírita, né? Aliás, não, Elvídio era aquele da confusão, era um dos dirigentes da casa. O irmão Elvídio recebeu-nos com demonstrações da sua habitual afabilidade, sua gentileza, e nos conduziu-nos à sala onde, a partir das 20 horas, teria lugar a atividade mediúnica. O ambiente estava repleto, já presentes os benfeitores encarregados de atividade, assim como os espíritos que se deveriam comunicar. Alguns se encontravam em padiolas, assistidos por generosos enfermeiros que os cuidavam. Outros, taciturnos e deprimidos, apresentavam-se mergulhados em reflexões amargas. Diversos se agitavam e estorcegavam sob as evocações da desencarnação. Generosos guias atendiam uns e outros, confortando-nos e encorajando-os para a renovação interior. Não havia, porém, qualquer tipo de desordem, porque tudo estava programado para desenvolver-se no horário próprio. É aquilo que eu comentei, né? Mesmo aqueles que são permitidos entrarem, que estão muito ligados, né? Tudo isso já está previsto, né? Desse modo, o recinto dedicado às atividades mediúnicas deve, sempre que possível, ser preservado de altercações, de anedotário vulgar, de conversa fútil, de atividades não compatíveis com a lei da caridade, porque são oficinas hospitais de acolhimento a desencarnados, em preparação para o atendimento que lhes fará grande bem. O novo diretor da reunião mediúnica, Marcelo, que substituiu o companheiro que renunciara à administração da casa, encontrava-se profundamente emocionado. Sabia do alto significado de uma reunião desse gênero, e considerava-se insuficientemente preparado. Nada obstante, confiante na misericórdia do Senhor e na proteção dos mentores espirituais. Médiuns e assistentes, cooperadores, passistas e dialogadores encontravam-se a postos, quando o diretor, sinceramente humilde, exorou a divina proteção para as atividades que deveriam ser realizadas, sintonizando facilmente como nosso ouvido, de imediato se iluminou, enquanto o verbo superior criava uma psicosfera de alta magnitude. Terminada a exoração, Dona Márcia liberou a primeira comunicação psicofônica do responsável pela atividade de desobsessão, que elucidou brevemente a programação da noite, tendo em vista as dificuldades promovidas por espíritos perversos da falange inimiga de Jesus.
trabalhando em nobre sociedade espírita em outro bairro da cidade. Tratava-se de uma luta interna que surgira, por indução desses companheiros inditosos, entre duas irmãs que dirigiam a sociedade. Uma delas, mais experiente e humilde, assumira o compromisso de manter a fidelidade à codificação espírita, conforme elaborada por Allan Kardec. Amante da caridade sob todos os aspectos considerados, dedicava-se ao atendimento dos menos favorecidos pelos bens materiais, que nela encontravam a figura materna e paciente de verdadeira cristã. Como, porém, a casa houvesse crescido muito pelos benefícios realizados a todos quantos a buscavam, acorreram também pessoas mais afortunadas e elegantes, portadoras de cultura e exigentes sob o ponto de vista filosófico, que passaram a ser atendidas pela outra, mais jovem, a gentil Carolina. Entusiasta e menos conhecedora do espiritismo, era portadora do verbo fácil, que atraía os jovens em razão das colocações mais concordes com as exigências sociais do momento, tentando demonstrar que o espiritismo não se envolve com as questões éticas, especialmente aquelas que dizem respeito ao comportamento sexual. Infelizmente, deixava a impressão de tratar-se a instituição de um lugar agradável, de um clube com tintas religiosas muito débeis, onde se pudesse debater todos os temas à luz da moderna psicologia, das audácias sociológicas e dos compromissos morais. Aqui merece uma ressalva, porque a gente até falou isso, né, com base em outras discussões. Né? É o grande diferencial que tem dos espíritas mais antigos com os mais novos, esse verniz de modernidade. Isso causa muita complicação, não é discussão propriamente, mas um certo distanciamento e um pouco de, às vezes até indignação, porque os mais antigos eles tendem a ser muito ligados a que muito tempo foi chamado pureza doutrinária, né? Que é muito arraigada naquela coisa do que o Kardec falou, tem que seguir apenas Kardec. E o pessoal mais novo tem essa tendência, exatamente o que ele está descrevendo assim, de colocar a coisa de uma forma mais leve, mas muitas vezes essa leveza está calcada no fato deles não conhecerem em profundidade a doutrina espírita. Eles conhecem alguns aspectos, mas não conhecem a doutrina espírita em si. E pode acontecer, não digo que isso é sempre ou isso seja uma regra, mas pode acontecer o que ele está descrevendo aqui. Dá uma impressão de que é uma coisa muito leve, que não tem grandes exigências, grandes trabalhos, que é muito bonito, mas que não tem deveres, que são mais direitos que deveres. Então, esse é um problema real que as casas espíritas estão enfrentando. E essa é também uma das grandes portas que esses nossos irmãos mais empedernidos têm usado para tentar desestabilizar as casas espíritas. Sem qualquer dúvida, era uma pessoa portadora de bons sentimentos, porém, mais comprometida com o mundo social do que com a limpidez e austeridade dos princípios da doutrina espírita. Em razão da falta de siso, atraía pessoas fúteis e vinculava-se a relacionamentos pouco recomendáveis. Inevitavelmente, sucederam-se os choques entre as duas trabalhadoras. Senira, devotada servidora à causa, que estudava o espiritismo e o tinha em condições de consolador que Jesus prometera, mantinha-se gentil, bondosa, mas de caráter digno de verdadeira cristã. Carolina, menos cuidadosa, com os valores do espiritismo, rebelava-se contra a ação da caridade material,
especialmente aquela que envolvia os membros da instituição no auxílio aos irmãos da retaguarda, os filhos do Calvário, que nos foram recomendados pelo Mestre, a fim de que os assistissem. A sopa distribuída aos esfaimados, a palavra orientadora e assistência física, econômica e mental causavam-lhe mal-estar, porque preteria a convivência rápida e responsável com outros membros que sintonizavam com a sua forma de ser. Já se havia praticamente estabelecido a cisão interna, quando Senira recorreu em fervorosa oração ao auxílio do mentor espiritual. A reunião mediúnica daquele momento era destinada ao mistério, embora os membros encarnados não soubessem. Sob a direção espiritual do venerando Dr. Bezerra, Astolfo, o guia espiritual da sociedade, que na Terra fora franciscano, devotado ao amor e à renúncia, ora encarregado de orientar alguns companheiros antigos que haviam fracassado no apostolado de Santo de Assis, não ocultava a preocupação que o tomava ante o perigo de uma divisão perniciosa entre os membros da casa. Somavam-se a essa preocupação alguns comentários menos dignos da vizinhança que se dizia incomodada com a presença de mendigos e de aflitos que se acotovelavam às portas do núcleo de socorro, aguardando amparo e direcionamento para as suas existências. Isso é uma coisa que parece na nossa cabeça ficção, né? Mas é tão real, tão presente. Nesse ano a gente participa de um projeto de sopa, né? E a gente vê isso na prática. As pessoas realmente se incomodam daquele grupo de necessitados e está num local próximo à casa deles, se sentem mal com aquilo, e você sente nitidamente que muitas por elas terminariam com aquilo. Então é um sentimento de egoísmo, de falta de caridade, de humanidade, ainda muito presente em grande parte da população. Então esse parágrafo aqui, provavelmente, é sofrido, o que ele está escrevendo aqui, todos os grupos que participam de tipos de caridade, que vão para a rua, que recolhem necessitados, que promovem a aglomeração de moradores em condições de rua para se fazer qualquer tipo de trabalho, sofre diretamente, e muitas vezes nem de forma velada, de forma direta, essa antipatia e esse sentimento de que, para essas pessoas que ainda não abriram os olhos, aquilo deveria realmente acabar. Alguns chegaram a propor um plebiscito para a remoção da instituição de caridade para uma região afastada das residências de luxo. Curiosamente, não preocupavam aos moradores afortunados a invasão de traficantes bem vestidos, que distribuíam drogas ilícitas a crianças, jovens e adultos. O jogo vulgar do sexo, destituído de pudor e de significado edificante. Essas mazelas morais, que são as grandes feridas das almas aturdidas, pareciam dar maior destaque ao bairro elegante, onde praticamente tudo era permitido, estando seus moradores acima do bem e do mal. Entre os mendigos e sem-teto, que faziam parte do grupo beneficiado pelo amor e pela caridade, havia um homem de meia-idade que Senira encontrara numa das suas excursões pelas praças desertas nas avançadas horas da noite. Desabrigado e em estado de miséria orgânica, assim como moral e econômica, notou a bondosa cristã que se tratava de alguém que fora profundamente ferido pela existência e não tivera resistência para suportar os testemunhos de evolução. Acercou-se por primeira vez, sendo reprimida com rudeza, mas não desistiu, terminando por conquistar-lhe a simpatia,
praticamente arrancando da sombra da passarela, onde se omisiava sob caixas de papelão e trapo. Começou a conversar com ele, a demonstrar-lhe simpatia, a convidá-lo para que fosse à instituição. E porque ele notou a posse de uma boa cultura intelectual, a que ouvisse o espiritismo. Mediante a oração e a simpatia sincera, conseguiu atraí-lo a uma das palestras hebdomadárias e, lentamente, arrancou-o da situação embaraçosa e infeliz a que se atirara. Poucos meses depois, tornou-se, sem o desejar, líder do grupo de necessitados, havendo mudado de vestuário, asseando-se, recuperando algo da dignidade que deixara para trás no trânsito das aflições. Henrique passou a ser útil, a auxiliar os companheiros mais infelizes e tornou-se o intermediário entre os diretores do centro e os desamparados. E isso é tão bonito e tão passível de acontecer com naturalidade. Nós mesmos temos um amigo nosso que participa desse trabalho da sopa com a gente, que é um ex-morador de rua, e faz exatamente esse trabalho. Ele tem muito mais facilidade de chegar nos necessitados, que realmente muitos demonstram uma retração muito grande por tudo que já passaram, né, de aceitar que alguém entre na intimidade deles. E é tão bonito quando você vê alguém que ressurge, né, a gente vai usar aqui, né, a imagem da fênix, né, que retorna das cinzas, né, e, e não só reconhece que pode sair daquele meio em que ele se encontrava desestabilizado, estruturado, desarmonizado, e começar a ser uma ponte, uma mão a ser estendida a outros companheiros dele, que é de uma emoção inimaginável. E a gente tem um exemplo desse vivo no nosso grupo, que é uma das pessoas mais dinâmicas, que mais trabalha, que mais se dedica e está sempre pronto a participar de tudo que lhe é pedido. Ele está sempre ali disponível e é sempre voluntário. Silvio, Diga. licença. Lembrei agora de um grupo, eu acho que chama Bom Samaritano, que tem lá em Natal, que eles servem refeições para moradores de rua, mas eles funcionam assim. Tem um outro centro espírita, né, que funciona durante a semana. Normalmente os centros não abrem sábado e domingo, né? Aí eles emprestam a sede para esse grupo, os Bons Samaritanos, ir lá e fazer esse trabalho, né, com os moradores de rua. Aí eles vão lá também, tomam um banho, né, cortam o cabelo, fazem a barba, coisa e tal. E aí uma vez eu fui lá para conhecer o trabalho, né? E aí eu estava lembrando agora, eu achei coisa mais linda, porque a presidente do nosso centro, que estava indo lá também conhecer, né, o trabalho, ela fez a leitura do Evangelho, e na parte dos comentários, assim, eles comentavam, porque eles fazem assim: quem quiser participar da exposição, entra, quem não quer ficar ali fora, até o momento de servirem o café. E aí os que entraram, né, eu achei a coisa mais linda, eles comentando o evangelho, né, comentando a palavra. Aí, assim, todas as pessoas têm essa bagagem, né? A gente não conhece a história deles e tal, então às vezes a gente tem tanto preconceito, né? A gente tem tanto para aprender com eles. Eu achei muito bonita essa experiência. É exatamente isso. Você falou uma coisa certa. A gente, às vezes, tem tanto a aprender com eles. Às vezes, você para ali na fila e você recebe uma lição de vida fantástica. E tem pessoas novas, tem crianças, tem idosos, tem alguns idosos ali que têm mais de 80 anos, que ainda são moradores de rua, ou se tornaram depois de algum tempo de vida. E tem um senhorzinho ali que ele tem, acho que, se não me engano, 84, 85 anos.
tem um problema grave de joelho, não anda direito, mas é de uma serenidade. Você conversa com ele não tem revolta, ele não tem raiva, aceita a situação dele numa boa, conversa, você vê que ele tem instrução. Sim, Às vezes ele... Diga. agora eu estava lembrando, conforme tu foi lendo, né? Eu nem sei se uma vez que nós comentamos sobre a questão de quando a gente chega desses trabalhos, chegar em casa, deixar a roupa na rua. Não sei se eu expliquei bem o que eu estava querendo dizer, mas agora que tu leu aquela parte ali, né? Que eu entendo, como está escrito aqui no texto, que as energias deletérias estão em qualquer um. Essa coisa que a gente tem de ter o preconceito, né? De porque aquelas pessoas, eles não têm onde fazer as suas higienes, né? E tem mais o problema da contaminação biológica, né? Não significa que eles tenham mais energia deletéria do que outras pessoas, né? Como tu falou ali, às vezes, naqueles círculos mais afortunados, né? Que está ali no texto, que circula mais as coisas sexuais e drogas e tal, que as pessoas às vezes têm muito mais energia deletéria com eles, mas estão bem vestidos. E tu convive com essas pessoas e tu não chega em casa e deixa a tua roupa na rua, né, para tomar um banho para depois entrar em casa. Então, assim, eu acho que é um preconceito que a gente tem que ir quebrando, né? Porque eu entendo que todos os ambientes que a gente tem que procurar, a gente circula, né? A gente tem que estar procurando estar bem protegido. Quando a gente vem para o nosso lar também, tentar manter a proteção do nosso lar, com o evangelho no lar e tal, para essas energias não entrarem. Mas não significa necessariamente que tu vai fazer um trabalho desses e tu vai voltar com mais energia deletéria do que outras. Às vezes tu volta muito mais carregado do teu trabalho, porque num trabalho desses tu tem uma proteção espiritual, porque a gente faz a oração, a preparação, os mentores estão conosco, né? Porque eu me lembro, assim, que na universidade, dia de reunião de departamento, era um umbral aquilo lá, né? Muito pior do que os dias que eu ia na comunidade fazendo trabalho. Não tem nem comparação. Então, aonde que tinha mais energia deletéria, né? E lá na universidade eles estavam lindos e cheirosos, bem vestidos, né? Então, a gente tem que quebrar um pouco essa impressão que a energia deletéria está onde estão essas pessoas, né, de menor poder aquisitivo, os moradores de rua. Pelo menos é Essa, como eu entendo. essa quebra de paradigmas é muito lenta, é muito difícil de ser feita, porque se cria na sociedade essa ideia, né, do que se vê, né, e não do que se percebe, né, do que se sente, né? É exatamente o que você falou. As pessoas veem aquelas pessoas mais humildes, sujas, não sei o quê, acho que ali tá todas as porcarias do mundo, mas não tá. É o que tu falou, às vezes na faculdade o ambiente é tão ruim que tu fica lá obrigado, mas tá doido para sair correndo. Mas vamos lá. Estamos indo, passinho de formiguinha, mas a gente chega lá.